Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui falando de Hércules. Quem é que não se lembra daquela história da mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules? Gabriel Chalita, filósofo, escreveu esse livro, Pedagogia do Amor, e num de seus capítulos, que conta a história de Hércules, Chalita diz que o trabalho vem do vocábulo tripaliare, que por sua vez vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha a concepção que se tinha do trabalho, né? Que era algo que era torturante. Mas, segundo diz o escritor, é impossível imaginar a vida sem o exercício, esse exercício constante de aperfeiçoamento emocional, intelectual, que o trabalho nos proporciona. E mais do que possibilitar a nossa sobrevivência nesse mundo material, o trabalho é, antes de tudo, esse instrumento de crescimento espiritual. E trabalho é o oposto de comodismo, de passividade, de preguiça, de negligência, de desleixo, porque o trabalho nos impõe ritmo, dinamismo, agilidade, motivação, e tudo isso nos capacita a enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia, os desafios, as provações. Então, o trabalho nos oferece esses mecanismos de efetivar, de conseguir a nossa libertação de ação, de pensamento, né? Porque o trabalho nos capacita, nos ajuda a conquistar conhecimentos. Então vamos à história de Hércules. Essas narrativas greco-romanas, né, são fantásticas, né, cheias de personagens interessantes, deuses, semideuses, seres fantásticos, e elas foram passadas oralmente, de geração a geração, só muito depois, muito tempo depois de terem sido inventadas, é que foram impressas. Então, não se sabe quais são os autores dessas histórias tão fantásticas. Bom, o Hércules conta, né, a narrativa, era filho de Zeus e Alquimena. E a esposa de Zeus, a Hera, odiava Alquimena, tanto que enviou 2 serpentes para estrangularem o Hércules, que ainda era bebê. Mas o Hércules, mesmo bebê, esmagou essas 2 serpentes com as próprias mãos. E o Hércules, ao longo, né, da sua infância, juventude, foi cuidado pela mãe, Alquimena, e pelo padrasto, que se chamava Anfitrião. E padrasto e mãe propiciaram-lhe ensinamentos sobre a arte da guerra, sobre música, sobre a escrita, sobre educação física. Aos 18 anos, Hércules era o mais belo jovem da Grécia. Mas a sua vida era repleta de trabalho, de obrigações, e ele vivia triste, amargo, confuso. Ele sentia que estava carregando o mundo nas costas. E ele seguia assim, né, pensando na sua vida tão cheia de responsabilidades, de tarefas. Seguia por um caminho até que a estrada se bifurcou. E aí ele não soube para que lado seguir. Aí, de um lado, o terreno era montanhoso, acidentado e levava lá longe às montanhas azuis. Do outro lado, a paisagem era feita assim por árvores, pássaros que cantavam,
Mas só que era tudo muito lindo, muito suave, encantador. Só que no fim da estrada havia uma neblina. Não dava para se ver o que viria depois, né? No fim da estrada. E Hércules estava lá indeciso qual caminho tomar. Aí surgiram duas belas mulheres. Uma vinha desse caminho suave, né? Desse caminho plano, arborizado. E ela narrou maravilhas sobre esse caminho. Ela fez promessas de vida, assim, que ele ficaria rico, que ele seria muito feliz e ele poderia viver prazeres variados, muito vinho, música, festas, muitas alegrias. Era um convite tentador. E a outra moça, tão bela como essa primeira, não prometeu nenhuma regalia, não prometeu fortuna, não prometeu nenhum benefício, a não ser aqueles que o Hércules conquistasse com as suas próprias forças, com seu empenho. E esse caminho era difícil, era cheio de pântanos, de morros íngremes, mas diz a moça, né, que vinha desse caminho complicado, né, tortuoso, que no fim, nas Montanhas Azuis, a vista seria maravilhosa e no fim da estrada ele seria assim, conquistaria a fama, a felicidade, mas uma fama adquirida pelo próprio trabalho dele, se ele se esforçasse diariamente. Aí o Hércules ainda na dúvida, perguntou para essa jovem que vinha no caminho íngreme qual era o nome dela. Ela disse trabalho, mas também me chamam de virtude. E aí ele pergunta para outra moça que vinha do caminho lindo, né? E ela diz assim: meus amigos me chamam de bem-aventurança, mas meus inimigos me chamam de preguiça. Aí o Hércules escolheu a virtude para guiá-lo nesse caminho difícil e compreendeu que a verdadeira riqueza deve ser consequência do trabalho honesto, do esforço próprio, de uma dedicação constante. E o Chalita nos explica que o trabalho é uma virtude especial. Ao longo da história da humanidade, né, nós podemos perceber muitas simbologias sobre as opções que a vida nos consegue, né, ao longo da nossa trajetória. Muitas vezes o nosso caminho chega numa bifurcação e a gente não sabe para que lado vai. Isso aconteceu com Hércules, inclusive, nessa história, né? Porque no começo ele estava com dúvida, ansioso, né? Para ser feliz. E antes disso ele vivia angustiado, revoltado com a sua própria vida. O Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, ele escreveu que nós nos sentimos abandonados e é por isso que a gente reclama tanto. A gente reclama das exigências do trabalho, a gente reclama que os outros não reconhecem o nosso esforço, a gente reclama da falta de liberdade, a gente reclama da pressão social, a gente reclama das muitas responsabilidades que temos, a gente reclama dos riscos, né, que corremos constantemente, né? Mas o trabalho é nobre, né? O Chalita escreve que o bem-estar coletivo depende da colaboração de todos os profissionais. Olha a nobreza do trabalho, que possibilita esse bem-estar coletivo. Um pão, né? Para a gente comer um pão, alguém plantou o trigo, triturou o grão, que se transformou em farinha, né? Do moinho o motorista levou para a fábrica, para a padaria, aí o padeiro manipulou, né, essa farinha, transformou em pão e o vendedor, né, nos vendeu. Quer dizer, todos precisamos de todos, o trabalho é nobre, não importa qual seja.
E também a realização dos nossos sonhos vai depender do nosso trabalho. Nada cai do céu. Depende do nosso esforço, da nossa dedicação constante. E olha que frase mais linda que escreve Gabriel Chalita. O trabalho tem de ser um misto de grande responsabilidade e enorme entusiasmo. Amigos queridos, agradeço a companhia de todos.